A criação de tenebro no Brasil é regulamentada pela Instrução Normativa número 54, de 13 de dezembro de 2014, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A IN 54/2014 estabelece os requisitos mínimos para a produção, processamento, transporte e comercialização de tenebro como alimento para animais. De acordo com a IN 54/2014, a criação de tenebro deve ser realizada em instalações que atendam aos seguintes requisitos: estar localizada em área livre de contaminação. Possuir sistema de ventilação adequado. Possuir sistema de iluminação adequado. Possuir sistema de controle de temperatura e umidade adequado. Possuir sistema de controle de pragas e doenças adequado. Possuir sistema de limpeza e desinfecção adequado. O processamento de tenebro deve ser realizado de acordo com as seguintes etapas: coleta das larvas. Limpeza das larvas. Classificação das larvas. Embalagem das larvas. O transporte de tenebro deve ser realizado em veículos que atendam aos seguintes requisitos: estar em boas condições de conservação. Possuir sistema de refrigeração ou congelamento. Estar limpo e desinfetado. A comercialização de tenebro deve ser realizada de acordo com as seguintes diretrizes. Os produtos devem ser comercializados em embalagens que contenham informações sobre a origem, a composição e a validade do produto. Os produtos devem ser armazenados em locais frescos e secos. Os produtos devem ser transportados em veículos que atendam aos requisitos estabelecidos na IN 54/2014. A IN 54/2014 estabelece ainda sanções para o descumprimento dos requisitos estabelecidos na norma. As sanções podem incluir advertência, multa, apreensão e destruição dos produtos. A criação de tenebro é uma atividade promissora no Brasil. O tenebro é uma fonte de proteína de alta qualidade e baixo custo, que pode ser utilizada na alimentação de animais de produção e pets. A IN 54/2014 visa garantir a qualidade e a segurança do tenebro como alimento, e promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do tenebro no Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Secretaria de Defesa Agropecuária. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Coordenação Geral de Inspeção. Ofício Circular no 33-2023, CGI de Poa, SDA MAPA. Brasília, 7 de julho de 2023. As Coordenações Gerais do DIPOA, SDA. As divisões e coordenação da CGI de Poa. Há coordenações do CIPOA. Aos servidores que atuam na área de alimentação animal. SECO. A ABIPE e aos Sindirações. A todos os estabelecimentos fabricantes e importadores destes tipos de ingredientes e aqueles que os utilizam. Assunto: alimentação animal. Procedimentos de registro, fiscalização, rotulagem e trânsito de produtos à base de insetos para alimentação animal. Padronização de procedimentos junto à equipe de fiscalização. Torna-se em efeito a informação no 27 UT da DREP CGI de Poa, SDA MAPA 2666-8642 e a informação no 59 CGI de Poa, SDA MAPA 2676-5296. Sobre registro de estabelecimentos. 1.1. Os estabelecimentos processadores de insetos, inclusive fase larvar, devem ser registrados na área de alimentação animal na atividade de fabricante com as seguintes possibilidades com a intenção de facilitar sua busca e a identificação no sistema com a categoria de ingrediente na aba Estabelecimento no campo Informações adicionais devem ser incluídas as opções de fabricante de ingrediente animal e processador de insetos. B. A categoria de alimento e na aba Estabelecimento no campo Informações adicionais devem ser incluídas as opções de exclusivo, monogástrico e processador de insetos e C. A combinação das categorias e informações adicionais anteriormente mencionadas. O estabelecimento exclusivamente importador de produtos à base de insetos, inclusive fase larvar, devem ser registrados na área de alimentação animal na atividade de importador, com as seguintes possibilidades com a intenção de facilitar sua busca e a identificação no sistema com a categoria de ingrediente na aba Estabelecimento no campo Informações adicionais devem ser incluídas as opções de exclusivamente importador e processador de insetos. B. Com a categoria de alimento e na aba Estabelecimento no campo Informações adicionais devem ser incluídas as opções de exclusivamente importador e processador de insetos e
C. Com a combinação das categorias e informações adicionais anteriormente mencionadas. 1.3. Estabelecimentos fabricantes que também sejam importadores e fracionem o produto importado devem informar a combinação das atividades acima mencionadas, acrescentando a elas a atividade de fracionamento. 1.4. Não estão sujeitos ao registro na área de alimentação animal os fornecedores de substratos para a criação de insetos e suas fases larvares e os estabelecimentos que se encarreguem exclusivamente da atividade de criação de insetos, sem seu processamento posterior, ainda que estes insetos sejam destinados à alimentação animal. 1.5. Os estabelecimentos que se dedicam exclusivamente à criação de insetos, sem se ocupar de seu processamento para alimentação animal, devem estar regular junto ao órgão competente. 1.6. O Manual de Boas Práticas de Fabricação a ser entregue na solicitação de registro de estabelecimento, na aba Anexar Arquivos, deve conter as especificações relativas ao substrato a ser usado para o desenvolvimento dos insetos, conforme item 7. 2. Sobre as espécies de insetos permitidas para alimentação animal no Brasil e registro de produtos. 2.1. Estão permitidas em alimentação animal apenas as espécies de insetos constantes na lista de ingredientes e veículos autorizados pelo MAPA, para uso na alimentação animal, publicadas no sítio eletrônico da alimentação animal, especificamente sob as condições lá declaradas. Novas matérias-primas oriundas de insetos devem seguir as regras do 3 do artigo 1º da Instrução Normativa MAPA no 3, de 25 de janeiro de 2021, para solicitação da inclusão do ingrediente em lista ao MAPA, com a apresentação das informações listadas no anexo da referida norma, inclusive as questões relativas aos organismos geneticamente modificados. 2.3. Especificamente para aprovação para uso em alimentação animal, deve ser apresentada a caracterização do inseto, o que inclui a biologia, espécie e subespécie e ciclo de vida do inseto. B. A fonte do inseto e como ele é obtido pelo fabricante. C. Suas implicações como vetor de patógenos. 2.4. De acordo com o parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa MAPA no 51, de 3 de agosto de 2020, os produtos oriundos de insetos, classificados como ingredientes, de origem animal, estão sujeitos ao registro e os produtos classificados como alimentos estão isentos de registro. 3. Sobre as espécies animais que podem ser alimentadas com produtos à base de insetos. O emprego de proteínas e gordura de origem animal, inclusive de insetos, é proibido no Brasil para ruminantes. Instrução Normativa MAPA, no 8, de 25 de março de 2004. 3.2. Os ingredientes devem seguir as indicações da lista de aprovados para uso em alimentação animal com relação à restrição para alguma espécie se houver. 3.3. Os insetos crus, não tratados pelo calor, não são admitidos na alimentação de animais de produção. 4. Sobre a necessidade de definição de critérios de rotulagem aplicáveis. 4.1. Para os ingredientes, devem ser seguidas as orientações da Instrução Normativa MAPA no 22, de 2 de junho de 2009, e para os alimentos, devem ser seguidas as orientações da Instrução Normativa MAPA no 30, de 5 de agosto de 2009, naquilo que for aplicável. 4.1.1. Ambos os produtos devem obedecer à determinação constante do artigo 3º, inciso XI, na Instrução Normativa MAPA no 22, de 2009, e artigo 9º, inciso XI, da Instrução Normativa MAPA no 30, de 2009, ou seja, inclusão da expressão uso proibido na alimentação de ruminantes. 4.2. As restrições de uso de um ingrediente com relação às espécies para as quais se destina, constante na lista de ingredientes aprovados, devem ser reproduzidas em rotulagem de todos os produtos para alimentação animal que se utilizarem do produto à base de inseto. 5. Sobre cálculo do risco do estabelecimento. 5.1. São cabíveis todas as orientações do Manual de Caracterização de Risco de Estabelecimento. 5.1.1. Para fins de padronização de entendimentos, no item Complexidade do processo produtivo em razão do tipo de processamento, se os estabelecimentos realizarem as etapas de cozimento, desidratação e moagem, será assinalada a complexidade 1. 5.1.2. Tanto os fabricantes de ingredientes quanto os fabricantes de alimentos à base de insetos deverão ter assinalada a complexidade 7. Sobre os tipos de substratos aceitos para alimentação de insetos que servirão para alimentação animal.
6.1. Estão permitidos para uso como substrato da criação de insetos que servirão para a alimentação animal. E produtos derivados do sangue. Segunda, proteínas hidrolisadas, inclusive aquelas provenientes de couros e peles de ruminantes. Terceira, gelatina e colágeno. Quarta, ovos e derivados. Leite, produtos à base de leite, produtos derivados do leite e colostro. Sexta, mel. Sétima, gorduras fundidas. Oitava, resíduos orgânicos de origem não ruminante de outras naturezas, como os produtos destinados à alimentação humana pré-consumo, a exemplo daqueles com validade vencida que tenham retornado do comércio, Ceasa e supermercados, dentre outros. Subprodutos de origem vegetal das indústrias alimentícias humana e animal. X. Outros produtos para alimentação animal com grau alimentar animal, oriundos de empresas registradas no mapa, incluindo os coprodutos e as farinhas e produtos gordurosos de origem animal. X. Alimentos secos para cães e gatos e ainda que estejam com a validade vencida. 6.2. Estão proibidos para uso como substrato da criação de insetos que servirão para a alimentação animal. E restos de refeições e de mesa. Segunda, chorume. Terceira, fezes. Quarta, resíduos crus de origem animal. 7. Sobre critérios de boas práticas aplicáveis e outros específicos deste tipo de estabelecimento. 7.1. Além dos critérios de boas práticas aplicáveis constantes na Instrução Normativa MAPA no 4, de 23 de fevereiro de 2007, na fiscalização, deve-se avaliar o seguinte. 7.1.1. Independentemente do estabelecimento processador de larvas insetos, registrado na área de alimentação animal, ser também o responsável pela sua criação de larvas ou adquiri-las de terceiros, deve manter registro da qualificação de fornecedores. 7.1.2. O estabelecimento processador de insetos que também é responsável pela sua criação deve ter registro da qualificação do fornecedor dos insetos utilizados para a reprodução e do substrato utilizado para o seu desenvolvimento. 7.1.3. O estabelecimento processador de insetos que adquire as larvas de terceiros deve manter qualificação do fornecedor de larvas, na qual deve ser incluída a caracterização do substrato usado para seu desenvolvimento no estabelecimento terceiro. 7.1.4. Os procedimentos operacionais padronizados devem descrever, quando aplicável. 7.1.4.1. Com relação ao substrato utilizado. A. O tipo de substrato utilizado, sua origem, e especificações para seu recebimento e uso. B. A informação sobre a necessidade de tratamentos no substrato anteriormente ao seu uso. C. Condições de estocagem e frequência de reposição. D. Quando o substrato for um material de descarte pré-consumo, embalado, as medidas de remoção da embalagem e classificação para uso, remoção de partes não elegíveis. E especificações do controle de qualidade do substrato, perigos físicos, químicos e microbiológicos. F. Detalhes de como os insetos são recolhidos do substrato e G. Monitoramento de perigos químicos, físicos ou microbiológicos a depender do tipo de substrato utilizado, embasando-se em literatura científica. 7.1.4.2. Com relação à etapa de recebimento das insetos e suas fases larvares para processamento. A. O procedimento utilizado para avaliação das características das larvas, adultos para processamento, presença de mortos em decomposição e de odor, cor atípicos e B. A técnica aplicável para a separação das larvas, adultos de seu substrato, conforme o tipo de larva e substrato e de seus próprios dejetos, que ficam contidos no substrato, a frequência dos monitoramentos e verificações. 7.1.4.3. Com relação à etapa de cozimento, a faixa de temperatura a ser aplicada e o intervalo de tempo, o monitoramento e a verificação e os equipamentos de medição aplicáveis. 7.1.4.4. Com relação à etapa de desidratação. A. O tipo de equipamento utilizado e suas características de funcionamento. B. Os parâmetros mínimos do processo e a existência de equipamentos para medição dos parâmetros, o monitoramento e a verificação. E C. Estudos que demonstrem que a temperatura e o tempo de desidratação são aplicados de maneira uniforme em todo o equipamento. 7.2. As especificações das etapas de peneiramento, moagem e invase quando existentes. 7.3. As especificações da etapa de armazenamento, incluindo o monitoramento da temperatura, quando aplicável, e as especificações microbiológicas do produto acabado, tomando-se por base uma referência de literatura ou legislação internacional. 8.
Sobre a destinação dos substratos aceitos para a alimentação de insetos. 8.1. A destinação dos substratos utilizados para a alimentação de insetos deve constar em procedimento escrito e esta deve ser fundamentada em literatura internacional. 8.2. É proibida a reutilização de substratos para a alimentação de larvas, adultos destinados à alimentação animal. 9. Sobre o trânsito para certificação internacional. 9.1. Devem ser seguidas as determinações do Ofício Circular no 42023 CGI de POA, SDA, MAPA 2635, 4968. 9.2. Quando da necessidade do uso de um modelo de certificado sanitário internacional padrão para exportação, deve ser escolhido aquele que contém ingrediente de origem animal.